Nesta aula vou te ensinar como construir um agente no N8N especialista em tabelas, usando o Bezier e também o Google Sheets. E vamos também estudar qual é a melhor opção para você, se é usar uma tabela do Bezier ou uma tabela do Google Sheets. Vamos criar as credenciais também, passo a passo, e eu deixei um documento para você pronto, para você ter acesso a todas essas informações, a links e também aos prompts que vamos usar nos agentes. Este documento vai estar em um link na descrição e no primeiro comentário fixado. Você vai acessar ele, pode baixar ele gratuitamente. Vamos começar. Antes de criar o nosso agente, precisamos criar as nossas credenciais. Na conta do Bezier, é bem mais fácil criar uma credencial do que no Google. Eu já até deixei um link para a gente poder fazer essa credencial passo a passo. Se você ainda não tem a credencial no Google, eu deixei aqui um link para um vídeo que eu vou mostrar o passo a passo para fazer essa credencial. Porque a credencial do Google é bem mais complexa. Você tem que criar uma conta no Google Cloud, criar um AP, então é mais trabalhoso. Se você ainda não quer criar a sua credencial no Google, não precisa criar agora para este vídeo. Vamos criar junto a da Bezier. Vamos clicar então neste link, clica aqui embaixo em Bezier. Vamos ser encaminhados diretamente para o site. No caso, se você ainda não tiver uma conta, você vai clicar aqui em Login. Mentira, não é em Login, é Criar Login. Vai clicar aqui, ó, nesse azul aqui, ó. Aqui você vai colocar o seu e-mail, nome e sua senha. Use uma senha mais difícil, pelo amor de Deus, né? Com números, letras minúsculas, letras maiúsculas, símbolos. Deixa o negócio mais difícil de ser hackeado. Você vai clicar aqui em aceitar os termos e condições e Get Start. Infelizmente, ele ainda não tem na língua portuguesa. Ele tem aqui espanhol, inglês, eu vou deixar aqui no inglês. Quando você criar isso, você vai cair na sua conta Bezier. Cadê? Aqui, ó. Você vai cair nessa tela aqui, onde eu já tenho uma conta criada. Primeira coisa, você precisa criar uma database. Você vai clicar aqui nesse azul, adicionar new, adicionar novo, clica nele. Clica em Database. Vamos escolher um nome para a database. Vamos colocar aqui, Aula Tabelas. Pode adicionar Database. Aqui ele já criou uma tabela automaticamente. Vamos clicar aqui nesses três pontinhos para poder renomear. Clique em Rename. Vamos colocar aqui estoque. Primeiro, vamos colocar aqui supermercado. Supermercado. Pode clicar fora que ele vai salvar. Na grade, eu vou também clicar aqui em editar a grade, que é a tabela, na verdade. Renomear. Vamos apagar aqui e colocar estoque. Dá um Enter. Beleza, agora vamos nomear as colunas. Aqui já está em name, mas eu vou colocar em português. Um nome. Aqui você pode escolher um texto simples ou um texto longo. Como vai ser somente nome dos produtos, eu vou escolher um texto simples. Se você precisar colocar um texto longo, vai escolher o texto longo. É bem intuitivo. Pode clicar aqui em Salve. Save. Vamos aqui no próximo, que agora vai ser, vamos clicar aqui, Edit Field, vai ser valor. Importante, como é valor, seria, o campo seria em números, né? Seria um numeral. Não faça isso, porque senão vai dar errado na tabela. Na hora que seu agente de inteligência, na hora que seu agente for colocar alguma informação na tabela, se tiver como números, ele não consegue responder e vai dar erro. Então, temos que escolher aqui um texto simples. Salva. Vamos clicar aqui.
Vamos tirar esse aqui por enquanto. Delete. Esse aqui é um booleano. Sim, de false ou verdadeiro. Vamos adicionar um outro. Vai ser também texto simples. Esse aqui vai ser estoque. Mantém em texto simples e criar. Beleza, então supermercado e estoque. Agora com a sua tabela pronta, depois nós vamos conversar mais sobre essa tabela, tá? Agora com a sua tabela pronta, podemos ir lá para o seu agente. Vamos entrar aqui e criar um novo agente, né? Um agente de planilhas. Vou fechar essas outras aqui para não dar erro. Vamos clicar em criar workflow. Vou renomear para aula tabelas N8N. Vamos clicar aqui no mais para colocar um nó de gatilho, que é o nó que vai dar início ao seu fluxo. Vamos colocar aqui um nó de mensagem para a gente poder testar aqui com mais facilidade o nosso subagente, o nosso agente. Você pode escolher qualquer coisa aqui, pode colocar aqui um e-mail como nó de gatilho. Assim que você receber um e-mail, vai pegar essas informações e colocar na sua planilha. Pode ser o WhatsApp, pode ser o Telegram. Vou usar o mensagem só para facilitar a nossa vida. Clica aqui em mais, vamos adicionar aqui uma Data Transformation, escolher Edit Field. Por enquanto não vamos fazer mais nada, vamos clicar aqui de novo, escolher AI e AI Agente, para colocar o corpo do agente. Vamos ir salvando. Aqui em Chat Model, vamos escolher o cérebro do agente. Você pode colocar aqui, por exemplo, um Google, Gemini 2.5 Flash. Eu vou usar o OpenRouter. Eu vou também deixar o link dele para vocês aí no documento. Se você quiser fazer o cadastro no OpenRouter. O que é o OpenRouter? Ele basicamente junta 300 LLMs, 300 inteligências artificiais diferentes em uma ferramenta apenas. Então aqui eu tenho acesso a OpenAI, eu tenho acesso ao Gemini do Google, o ChatGPT e várias outras. No caso eu vou escolher aqui a OpenAI GPT 4.1 Mini. Vai funcionar muito bem. Para você criar a sua credencial, vai clicar em credencial e vai clicar aqui em Open Docs, se você ainda não tiver a sua credencial. Aqui você vai cair no próprio documento com o passo a passo no próprio site oficial do N8N. Mas eu também vou deixar um link para uma aula que eu criei só de OpenRouter para você fazer o cadastro, é bem simples e saber como utilizá-lo. Aqui em adicionar opções, vamos escolher aqui, ó, temperatura. Isso aqui é muito importante. Ele vem aqui de série 0,7. O que é isso, temperatura? Se a temperatura é mais próximo de 1, o seu agente ele vai ser mais criativo, mas ele corre um risco maior de alucinar. O que é alucinar? É inventar dados quando ele não sabe. Quando você vai usar isso mais próximo de 1? Quando você quer criar textos criativos, roteiros de vídeos e etc. Como o nosso vai ser mais para lógica, vamos deixar ele mais próximo do 0 possível. Que eu não quero que ele alucine e eu quero que ele seja mais matemático, vamos dizer assim. Então aqui eu vou colocar ele 0,1. Vamos clicar em adicionar. Vamos clicar aqui em máximo de interações, de respostas. Vamos colocar aqui 10. Essa máximo de retries é para que ele não entre em um loop infinito. Às vezes pode dar algum erro na sua automação, no seu agente, e ele ficar mandando uma pergunta constantemente sem parar. Para evitar dele gastar os seus créditos e travar, né, a sua automação, eu vou deixar aqui em 10 só para deixar mais seguro. Pode salvar. Vamos clicar aqui em memória. Vamos, por enquanto, deixar essa memória simples. Vamos deixar aqui uma janela de memória de 15. Essa janela de memória é para ele lembrar das últimas 15 interações que você teve com ele.
Vamos sair e vamos clicar aqui em ferramentas. Vamos começar com o Base Row. Vamos escolher aqui o Base Row, ferramenta. Vamos escolher aqui criar. Só uma observação, eu esqueci de mostrar aqui no vídeo como você cria a credencial do Base Row. É muito simples, é só ir lá em cima, clicar em criar nova credencial e você vai colocar no campo login, vai colocar o seu e-mail que você usou para criar sua conta e na parte de baixo de password, senha, você vai colocar a mesma senha que você usou para criar a sua conta do Base Row. Então, será o login será o e-mail e a senha será a mesma senha que você usou lá na conta do Base Row. Só clicar em salvar e sua conta estará conectada. Agora, precisamos anexar essas informações à tabela que a gente quer. Por exemplo, aqui ó, no database, número ou ID. Vamos clicar nele aqui. Aqui ó, ele encontrou aqui dois bancos de dados, um N8N e aquele que nós acabamos de criar, aula tabelas. Vamos selecionar ela, aulas tabelas. Agora eu preciso selecionar a tabela. Vamos clicar aqui, por enquanto criamos somente o supermercado, vamos selecionar ela. Vamos ver aqui algumas opções. Ah tá, faltou o seguinte. Vamos voltar aqui na tabela. Não, mentira, já está certo. Agora precisamos colocar esses dados aqui, ó, de nome, valor e estoque. Até agora selecionamos a tabela, né, o banco de dados, supermercado, a planilha, que é o estoque. Agora precisamos selecionar o nome, valor e estoque. Se a gente não discriminar quais são essas colunas dentro do próprio N8N, o seu agente não vai conseguir localizar e ele não vai saber quando usar qual tabela, qual linha e etc. Então a gente tem que discriminar essas colunas dentro do N8N. Como você vai fazer isso? Vai vir aqui embaixo, vai clicar aqui em adicionar. Vamos clicar aqui no primeiro. Aqui ó, ele apareceu nome, valor e estoque. É os mesmos que apareceu aqui. Se eu adicionar outro, quando eu atualizar a ferramenta, ele vai aparecer diretamente aqui na tabela, né, no agente. Vamos escolher nome. O valor, vamos colocar aqui para o próprio agente preencher. Então clica nessa estrelinha. Vamos adicionar o próximo. O próximo é valor. Mesma coisa, clica aqui nessa estrelinha. Essa estrelinha é para deixar o seu agente preencher o campo automaticamente. Então ele vai escolher a melhor expressão para poder preencher esse campo. Vamos adicionar mais um, que é o último. E clica em estoque. Clica na estrelinha. Beleza, essa parte aqui está pronto. Vamos salvar. Antes da gente continuar, deixa eu só falar aqui, deixa eu só mostrar um pouco a diferença entre as duas. Eu esqueci de mostrar aqui para a gente entender por que eu estou escolhendo o Base Row do que o Google Sheets para fazer esta aula. Se você vier aqui, ó, planilhas, Base Row, planilhas, vamos no planilhas. Tudo que vamos fazer com o Base Row, você consegue fazer também com o Google Sheets, que é as planilhas do Google Sheets. Só que o seguinte, comparado com o Base Row, o Google Sheets, né, a planilha do Google Sheets tem mais opções. Só que ele é muito mais complexo para você poder criar. Eu encontrei uma dificuldade enorme para criar um agente com várias ferramentas de planilhas. Porque ele dá muito erro, ele é muito complexo. Vamos abrir uma aqui, essa aqui. Ele tem muitos campos para você escolher. Se você escolhe um campo errado, uma opção errada, ele vai falhar na operação. Então isso vai te limitar a ter muita dificuldade. E ele erra muito, cara. Eu não sei se eu estava cadastrando errado, eu tentei de todas as formas. O que ele errava? Quando eu mandava para ele, por exemplo, preencha uma linha com o produto X. O produto, o nome do produto, quantidade e preço. Beleza, até uma linha ele preenchia normalmente. Mas se eu pedia para ele preencher mais de uma linha, aí dava tudo errado. Ele pegava tipo 5 produtos e colocava na mesma célula.
Deixa eu mostrar aqui. Ao invés de ele pegar assim várias células e colocar os produtos, ele pegava tudo aqui na mesma célula e colocava todos os produtos na mesma célula. Tentei resolver isso, não consegui, muito complexo. Quando eu testei o mesmo prompt para o Bezier aqui, ele acertou tudo de primeira. Então sim, é muito mais simples trabalhar com ele. O Google Sheets do Google é totalmente gratuito. Agora, o próprio Bezier também é gratuito, mas ele tem algumas opções pagas. Mas ele é muito mais fácil de mexer, muito mais intuitivo, que você vai ver aqui agora. Então, por isso que eu vou dar atenção principal para o Bezier. Depois eu vou mostrar uma outra diferença para um fluxo de gatilho que vamos usar. No caso, vai ter que ser uma planilha do Google. Depois eu vou explicar isso para não ficar confuso. Então, vamos voltar aqui para o seu agente do Bezier. Vamos fechar aqui planilhas por enquanto. Eu quero mudar aqui o nome do agente. Vamos clicar no agente, clica em F2. Vamos colocar aqui agente Bezier. Dá um OK. Antes de colocarmos mais ferramentas de planilhas, né, no caso aqui do Bezier, vamos colocar o prompt. Mas precisamos fazer a conexão correta da mensagem até o seu agente. Vamos clicar aqui, deixa eu só fechar isso aqui para aumentar o espaço. Vamos clicar aqui em abrir o chat, vamos mandar um oi, ele vai dar um erro. Beleza. Vamos clicar aqui no Edit Field. Agora eu vou escolher quais são as informações que vão continuar no fluxo, que vai ser o ID e a mensagem que eu acabei de enviar. Então o ID da sessão eu vou arrastar ele aqui para o meio, porque agora se eu clicar em executar ele vai passar aqui para o lado direito. E eu vou arrastar aqui o chat input, que é a mensagem que nós vamos enviar para o nosso agente. Vamos clicar duas vezes no agente. Aqui em cima em Search for Prompt, clico em Define Below, nós mesmos vamos definir, vamos arrastar o chat input, que é a mensagem que vai chegar para o agente. Vamos sair dele por enquanto e vir aqui em memória simples e vamos clicar aqui em seção ID, colocar aqui Define Below e puxar essa seção ID. Porque agora o agente vai saber com quem ele está conversando. Cada mensagem que eu enviar, ou cada usuário que acessar, ele tem um ID diferente. Então ele vai lembrar com quem ele está conversando. Se você está usando isso para atender clientes do WhatsApp, o seu ID, o número de identificação, será o número do WhatsApp. Cada cliente tem um número fixo, né, de telefone, único. Então ele vai pegar esse número, entender que a conversa é a conversa antiga é desse usuário e ele vai continuar o atendimento normalmente baseando-se nas últimas interações. Pode salvar aqui, vamos de novo no seu agente, clica duas vezes. Agora clica aqui em opção, em System Message, que é a mensagem do sistema, onde vamos jogar o prompt, pode apagar aqui. Vamos aqui na planilha não, mentira, no documento que eu preparei para você. Vamos procurar aqui o nosso agente, eu quero o prompt dele. Aqui, ó, agente Bezier, já deixei aqui o prompt. Esse prompt vai servir também para o agente de planilhas do Google, tá? Só mudar algumas coisinhas nele. Você vai chegar até aqui, ó, System Message. Vamos copiar. A partir daqui, ó, você é o Mr. Robot. Vamos selecionar tudo. Até aqui no final. Aqui, até aqui, ó. Até essa última linha aqui, ó, linha 3 e assim por diante. Use a primeira linha livre que encontrar, beleza. Agora vamos copiar, volta para o seu agente, vem aqui no mensagem sistema e cola esse prompt. Quem não está familiarizado com prompts, prompt basicamente é a regra que você vai instruir o seu agente. Entenda que o seu agente, ele é um funcionário, ele é como se fosse um funcionário novo na sua empresa. Um funcionário novo, você não tem que treiná-lo, informar onde ele está trabalhando, o que ele vai fazer, o que a empresa faz. Então o prompt é a mesma coisa. Eu já colei o prompt aqui direto, porque se eu for digitar isso tudo, a aula vai ficar gigante. Vamos só ler aqui o passo a passo e eu vou explicando o que eu coloquei nesse prompt. Você é o Mr. Robot. É desnecessário dar um nome para ele, a não ser que ele vai atender diretamente aos clientes. Aí você pode dar um nome para ele.
Você é o Mr. Robot Planilhas, um agente de IA especializado em gerenciar e manipular dados em planilhas do Basel. Seu objetivo é auxiliar o usuário a realizar operações em planilhas de forma eficiente. Então aqui eu já expliquei para ele o que é ele e o que ele tem que fazer. Vou dar as instruções específicas. Número 1, entenda. Entenda a intenção do usuário profundamente. Analise cuidadosamente a mensagem do usuário para determinar qual operação ele deseja realizar nas planilhas. Criar, adicionar, atualizar, ler ou deletar dados ou planilhas. Infira o máximo possível, baseado no pedido do usuário. Tente inferir o máximo de informações sobre as colunas e dados. Se o usuário fornecer dados, mas não especificar as colunas, use o contexto para mapeá-los para as colunas mais prováveis na planilha de destino. Formate os dados para as ferramentas automaticamente. Ao usar ferramentas, ao adicionar linha em planilha ou atualizar linha em planilha, formate os dados fornecidos pelo usuário em um objeto JSON. Nome da coluna, valor, sem perguntar ao usuário o nome das colunas, se a intenção for clara. Isso aqui é porque o que acontece? Toda vez que você manda uma instrução, ele ficava te perguntando: qual planilha? Qual coluna? Qual número? Então, tipo assim, ele te perguntava tudo. Então acaba que ficava inviável ter um agente que não faz nada automaticamente. O ideal é só você mandar os dados, ele entender e já completar a sua tabela automaticamente, correto? Isso. Então esse prompt está fazendo isso, para que ele não fique perguntando todo momento a linha e tal. Então, e o ideal também é no próprio prompt já especificar, que eu fiz aqui, que eu vou te mostrar, o nome da planilha que você está usando e já o nome das colunas e o que colocar nelas. Porque aí ele não vai te perguntar mais. Isso facilita demais. Quando eu estava criando esse prompt, criando esse agente, cara, isso me estressou pra caramba. É muito chato o cara ficar te perguntando toda hora as mesmas coisas. Então vamos continuar. Exemplos de interação. Usuário. Aqui eu estou dando um exemplo. Usuário. Vamos colocar aqui para ficar mais certo. Vamos colocar o seguinte. Menor que, coloca um exemplo em minúsculo, tudo em inglês, tá? Exemplo, e fecha ele aqui, ó. Faltou um né? Exemplo. Isso aqui é muito importante quando você vai fazer um exemplo para um agente. Sempre coloque exemplo no início, vamos copiar aqui, e feche ele no final. Aqui, ó, vem aqui no final, coloca ele de novo. Só que no final, para encerrar, aqui entre o sinal de menor que e o exemplo, você tem que colocar aqui uma barra, tá? Aqui você está mostrando que o exemplo finalizou. Vamos dar um espaço. Agora eu crio outro, início, e venho aqui e encerro ele. Novamente, eu venho aqui no exemplo e coloco a barra. Isso aqui é um sistema de codificação. E para ele poder entender melhor, entender que o exemplo está começando e o exemplo está terminando. Nunca esqueça, coloque a barra aqui para somente finalizar o exemplo. Faça isso em todos. Primeiro exemplo. O usuário cria uma planilha nova chamada Relatório de Vendas com abas Janeiro e Fevereiro. Mr. Robot. Planilhas. Compreendo. Criar planilha, relatório de vendas com as abas Janeiro e Fevereiro. Essa parte aqui, para criar planilhas, você vai usar ela mais com o Google Planilhas, o Google Sheets. No Basel, nós não vamos criar planilhas diretamente com o agente, mas eu vou deixar aqui para você poder usar ele na planilha do Google. Porque o Google Sheets ele é mais limitado em criar... O Google Sheets não. O Basel ele é mais limitado a criar somente linhas e preencher os dados, que é o que a gente precisa. Para criar novas tabelas, você vai usar o Google Sheets. Só que é muito complexo. Para mim, eu achei meio que inviável. Pode ser que nos seus estudos você vai pegar as manhas, os macetes, vai estudar mais do que eu essa parte e vai te atender melhor. Mas por enquanto, para nós aqui, está inviável. Por enquanto. O próximo exemplo, usuário. Na planilha Estoque Farmácia, é um exemplo, tá? Na aba Medicamentos, adicione uma linha
com dipirona 500 mg, 100 unidades. Aqui eu estou reformulando ele, ensinando como ele vai trabalhar. Vamos pular por enquanto, porque você vai ter acesso a este exemplo, para tentar não ficar muito longo o vídeo. Aqui também eu coloquei para criar nova planilha, vamos pular por enquanto. Formato de dados para adicionar, isso aqui é extremamente importante, eu frisei ele 2 vezes aqui. Comportamento adicional, sempre que uma operação for concluída com sucesso, confirme ao usuário de forma clara e concisa. Aqui é só para ele avisar que a ação foi feita com sucesso ou não. Aqui, ó, isso aqui é extremamente importante e você vai ter que mudar constantemente quando for usar nas suas próprias planilhas. Aqui, ó, entenda a planilha. Eu estou explicando para ele entender a planilha que acabamos de criar. Então vamos lá, criamos uma planilha, vamos ter que colocar o nome estoque, aí vai ter que ir na coluna A, nome, coluna B, valor e coluna C, estoque. Vamos colocar essas informações aqui, ó. Então entenda, coluna A, nome, vamos ver se já tinha colocado certo, nome, tá tudo em maiúsculo, beleza. Coloque sempre entre aspas simples, para identificar que é um nome. Nessa coluna você deve descrever os nomes dos produtos. Coluna B, preço. Deixa eu ver aqui, não, colocamos valor. Vamos modificar aqui então, cadê? Preço, valor. Tudo tem que ser maiúsculo, tem que ser igual ao que está na planilha, na tabela, valor. Aqui será adicionado o valor dos produtos. Coluna C, estoque. Estoque em maiúsculo. Aqui, estoque em maiúsculo. Nesta coluna será registrada a quantidade de produtos. Então, aqui você especificou o nome correto e as colunas e o que deve ser feito em cada coluna. Para que ele evite de ele ficar te perguntando toda hora a mesma coisa. Aqui eu coloquei hoje e uma expressão dinâmica em JSON para poder mostrar para ele que dia é hoje. Isso aqui também é importante, eu coloco em todas as minhas automações. Hoje é... Opa, cadê? Saiu. Cadê? Aqui, ó. Hoje é a data e o horário atual. Coloquei algumas regras. Consulta de planilha. Nunca pergunte em qual planilha ou aba utilizar. Você sempre terá acesso à planilha chamada... Vamos lá. Supermercado, excelente, está no nome correto. E a aba produtos, a aba estoque, vamos mudar aqui, ó. Estoque. Porque que nem eu falei, senão ele vai ficar te perguntando toda hora qual tabela, qual aba preencher, então você já vai instruir ela. Adição de itens. Ao receber um pedido para adicionar um novo item, primeiro verifique se o produto já existe na planilha. Se o produto estiver presente, some a quantidade e atualize apenas o volume de estoque. Caso o produto não exista, crie uma nova linha para registrá-lo. Isso aqui parece óbvio, e é óbvio, porque se você não colocar isso, ele não vai fazer o trabalho automaticamente. Lembre-se, se você não informar para ela, não explicar para ela, não instruí-la, ela não vai fazer. Ela só vai fazer o que você instruir. Bem assim, tá? Ela não vai raciocinar, ela não tem esse tipo de inteligência que é igual um ser humano. Não todos, mas que alguns possuem. A próxima regra: sempre que necessário, ajustar o preço para o formato numérico com ponto decimal e a quantidade apenas como número, sem unidade. Isso aqui é para ele já saber o formato que ele vai preencher na tabela. Ele vai preencher com ponto decimal ao invés de vírgula. E vai fazer isso em todos para não dar erro depois, quando ele for puxar esses dados. Ao criar uma nova linha, sempre verificar e atualizar criar. Se há uma linha vazia disponível... Vamos lá novamente, que eu mesmo não pronunciei corretamente aqui. Vamos lá, volta aqui. Ao criar nova linha, sempre verificar e atualizar, criar, se há uma linha vazia disponível. Por exemplo, se a linha número 1 da tabela estiver livre, utilize-a. Caso contrário, verifique a linha 2. Se também estiver ocupado,
passe para a linha 3 e assim por diante. Use a primeira linha livre que encontrar. Deixa eu mostrar aqui pelo estoque, pela planilha. Acontece o seguinte, às vezes a inteligência coloca algum dado aqui, salvou o dado. Aí essa informação você vai e apaga. Então ela fica vaga. Quando você pede ela para poder colocar uma nova informação, ela entende que essa linha está preenchida e ela vem aqui, pula ela e preenche a número 2. Então ela fica pulando linhas. Então, para não acontecer isso, eu já deixei bem claro no próprio prompt. E aqui também tem algumas variações que você pode fazer. Digamos que ela colocou aqui algumas informações. Aí você veio aqui e apagou essas informações aqui. Delete. Vai acontecer isso. Quando ela for preencher, ela vai preencher aqui novamente. O que você faz? Você pode vir aqui, clique em Count para ele poder renomear essas linhas. Por exemplo, deixa eu apagar aqui para você ver. Vamos deletar aqui. A gente pode aqui delete a linha. Vamos adicionar uma nova. Beleza, já está adicionando aqui a linha com o número correto. Aqui, ó. Pode acontecer isso, quando é criar uma nova linha, ela vai estar aqui, ó. Como nós apagamos a 1, a 2, a 3, ele está adicionando a partir disso. Se você quer corrigir isso, clica aqui nesse menuzinho aqui, em Count, ele vai colocar a numeração correta. Aí quando você quiser apagar um aqui, pode vir cá e deletar, se você quiser, tá? Antes da gente continuar, eu tenho um recado para você. Se você quer que este canal continue a trazer conteúdos de valor e 100% gratuito e que a intenção desse canal é fazer você aprender sobre automações no N8N e em outras ferramentas sem você precisar gastar pagando em alguns cursos de alguns gurus aí da internet que nem vai te trazer conteúdos como este. Você vai ver que os conteúdos deles, por experiência própria, são bem mais básicos do que os conteúdos que eu trago aqui gratuitamente. Mas para criar esses conteúdos, eu gasto dinheiro, eu fico por tempo, eu trabalho o tempo todo por conta do canal, para que esse canal dê certo. Então muitos trabalhos eu acabo recusando para poder criar esse conteúdo. Então se você quiser nos ajudar a continuar esse trabalho, eu vou deixar um código QR Code para o meu Pix, para você fazer uma doação de qualquer valor, já vai me ajudar. E também vou deixar na descrição o número uma chave Pix aleatória para você poder fazer o Pix de qualquer valor para poder ajudar esse canal a continuar com o trabalho. Voltando aqui para o seu agente, clica fora e vamos salvar. Vamos fazer um teste. Vou abrir aqui uma nova aba, vou entrar aqui no Google Gemini, que é a inteligência do Google, que é a LLM. Vou clicar aqui, ó, crie uma tabela com 10 itens de supermercado com nome, valor e quantidade. Só para ele criar uma lista aqui e facilitar para mim. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos copiar um aqui para fazer um teste. Vamos testar aqui o nosso agente. Abre aqui o chat. Vamos fazer aqui uma limpeza. Eu não preciso falar o que eu quero que ele faça, eu quero que ele entenda automaticamente, por causa do prompt. Talvez não vai funcionar, vamos ver aqui, funcionou. Eu esqueci de colocar uma ferramenta. Item arroz foi adicionado na planilha, supermercado, em estoque, valor. Vamos ver aqui na planilha. Beleza. Aqui aconteceu aquele erro que eu falei para vocês. Tá vendo? Ele pulou aqui a informação. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar assim novamente para ver se é a questão da ferramenta. O que acontece? A gente colocou uma ferramenta para ele criar diretamente. Não colocamos uma ferramenta para ele buscar linhas. Então vamos aqui, clica aqui em Tools, em buscar Bezier. Aqui, ó, em operação.
Vamos colocar aqui em português para facilitar, vamos traduzir. Em operação, aqui, ó, criar, excluir, pegar. Vamos colocar primeiro que pegar uma linha. Vamos escolher aqui tabelas e escolher aqui a própria tabela. O ID da linha tem que deixar dinâmico. Ele vai escolher a linha. Vamos deixar aqui. O nome não precisa, porque ele já altera o nome automaticamente. Pode salvar. Agora eu vou colocar aqui pegar várias linhas ao mesmo tempo. E vou mandar o mesmo comando para ver se ele vai entender e já vai resolver isso. Vamos aqui, base rule. Agora é get many. Ele vai pegar aqui, obter muitas linhas. Vamos obter muitas linhas. Mesma coisa, vamos escolher a tabela de aula. Vamos escolher a própria planilha, supermercado. Aqui um limite de 50, vou deixar por enquanto. Aqui eu não preciso colocar mais nada por enquanto. Certo? Deixa eu colocar adicionar. Filtros, tipo, termo de pesquisa. Termo de pesquisa, vamos selecionar ele e deixar a inteligência escolher. Tipo de filtro, classificação. Por enquanto só isso, só o termo de pesquisa. Vamos clicar aqui de novo, escolher outro. Base rule. Você pode ver que a configuração ela é bem simples. O base rule é bem simples de trabalhar. Aqui, atualizar. Esse aqui também é importante. Mesma coisa, tabela. Agora escolhe a planilha, supermercado. E coloca aqui o ID automático. Dados para enviar. Define below. Mapear automaticamente os dados. Defina abaixo as colunas. Vamos definir aqui abaixo as colunas. Aqui eu já vou mostrar para ele quais colunas que ele vai procurar. Então vamos adicionar aqui o campo. Nome. Aqui, ó, eu vou pegar. Agora vamos pegar as colunas. Nome, valor e estoque, ok? Nome, valor. Coloca ele aqui para a própria inteligência artificial escolher os parâmetros. Vem aqui, valentia, que é o valor. É porque ele está aqui em português. Vamos novamente, o último, qual ficou faltando? O estoque. Deixa ele escolher aqui o que ele vai colocar. Acho que falta só mais um, né? Vamos traduzir aqui novamente. Aqui, ó, obtenha muitos, criar linha, obtenha uma linha, atualizar, falta um, que é excluir. Vamos lá, base. Operação, vamos pegar aqui, excluir, é o que ficou faltando. Vamos escolher a tabela, o nome da planilha e a linha, o ID, ela vai escolher automaticamente. Salvar. Eu acho que só de ter colocado essas novas opções, ele vai conseguir resolver aquele problema, né? Porque ele vai a ideia é ele consultar a tabela primeiro para depois colocar alguma informação. Então eu vou até aqui, nessa tabela, eu vou simplesmente já apagar a linha. Só para a gente testar. Vou apagar essa linha aqui. Delete. Certo. Agora vamos testar aqui novamente. Vou copiar aqui a mesma ordem, né? o mesmo comando. Vou limpar tudo aqui para ele começar do zero. E vamos enviar. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui, ó, ele já puxou aqui as linhas. Beleza, ele fez o que eu queria. Ele verificou quais linhas estão disponíveis. Puxou, pode ver aqui pelo sinal, aqui esse verdinho. Aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Obtenha muitas linhas. Ele acessou aqui para poder verificar as linhas. Depois entrou com o comando na inteligência artificial e praticou o comando. Aqui ele respondeu: o item arroz 5 kg foi adicionado na planilha do supermercado. Vamos olhar aqui a planilha. Ainda fez errado. É incrível, né? O que vamos fazer para tentar resolver isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar tudo. Vamos clicar aqui em Delete. E vamos deixar tudo em branco aqui por enquanto, para eu ver. Agora, vamos tentar novamente.
Vamos limpar aqui tudo. Vamos mandar novamente. Ele vai fazer a mesma operação. O problema é que quando você cria uma operação lá na própria tabela, ele fica um resquício na memória. Por isso que ele costuma pular alguns números, algumas linhas. Beleza, aqui ele já criou uma nova linha com o número 1. E beleza, aqui agora ele vai continuar. Vamos fazer o teste de fazer ele, ver se ele vai preencher várias linhas ao mesmo tempo. Vamos voltar aqui. Agora, feijão. Vamos copiar todas. Até papel higiênico. Vamos mandar o comando. Ctrl V. Esse aqui já ficou mais complexo. Vamos ver se ele vai funcionar. Aqui ele está puxando as linhas. Enviou para LLM e agora ele vai executar o comando. Será que vamos acertar de primeira? É raro você acertar uma automação de primeira. Ó, foram 9 itens. Os itens, óleo, soja, larará, parece que foi com sucesso. Vamos lá. Beleza, perfeito. Vamos testar agora para ele modificar um item separado. Eu quero modificar o estoque. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só copiar o nome aqui. Adicione mais 20 unidades de macarrão. Vamos ver aqui, ele vai ter que localizar onde está o macarrão na planilha. Obtenha muitos, já obteve. Atualizar, olha lá, ele foi diretamente para atualizar, beleza. Foram atualizadas 20 unidades do estoque de macarrão, totalizando agora 22 unidades, porque já tinha 2 unidades. Vamos ver aqui. Olha lá, 22 unidades. Então, se eu for atualizar valor, né, o nome, ele já vai fazer isso para mim automaticamente. O que o Base.ru não tem que o Google Sheets tem, que vai te ajudar muito na criação de planilhas. Lembrando, deixa eu mostrar como você vai usar também o Base.ru dentro do seu fluxo. Eu mostrei até agora somente o seu agente trabalhando com ele. Mas o maior uso dessas ferramentas é dentro do seu fluxo. Vou te mostrar agora e comparar uma diferença com uma tabela do Google Sheets. Deixa eu voltar aqui, vamos deixar mais bonitinho. Beleza, salvar. Digamos que no seu fluxo, vamos fazer um teste aqui, quer ver? Vamos criar aqui, para a gente entender melhor, training, pegar aqui uns dados, aqui, ó. Vamos pegar aqui uns dados fictícios, pegue várias pessoas. Esse aqui é um nó que tem alguns dados de pessoas, para a gente poder fazer alguns testes nas próprias automações, é só dado de teste. Eu quero pegar aqui um nó de gatilho, esse aqui é nó manualmente, adicionar manualmente. Eu vou pegar esse nó aqui e ligar, só para poder atualizar, dar início ao fluxo automaticamente. Vamos salvar. Vamos executar. Aqui ele tem 5 itens, que é o ID, nome da pessoa, e-mail da pessoa, notas, né, algumas informações, criado e o país. Vou até deixar aqui no inglês. Eu quero passar essas informações. Digamos que eu criei uma automação. Digamos que aqui tem uma automação de e-mail. Aí chegou aqui um e-mail, ele ativou o fluxo e veio essas informações no e-mail. Informação do cliente para que eu jogue num CRM e também tenha em outro banco de dados que será uma planilha. É assim que funciona, né? No caso, vamos usar o Base.ru para poder salvar esses dados. Então, primeira coisa, vamos criar uma nova planilha, que é aqui. Pode clicar aqui, ó, New Table. Clica nela. Vamos colocar aqui contatos. E salvar. Ele vai criar uma nova planilha de contatos.
Vamos mudar aqui o grid para facilitar aqui no nome. Cadê? Aqui, ó. Tem que clicar aqui, ó. Editar, rename. O que vamos colocar, hein? Vamos colocar aqui dados dos contatos. Isso é muito importante para você localizar ela depois. Name, pode deixar name. Vamos deixar tudo em texto simples. Aqui vou editar. Edit. Pode colocar aqui texto simples. Aqui é país. Na verdade, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil e a gente não se perder. Vamos lá pegar os dados que vamos precisar. Eu preciso do ID, nome. O nome já tem name. Então, vou pegar aqui e-mail. Espera. Vou colar aqui e-mail. Aqui existe um campo de você colocar o próprio e-mail. Aqui, ó, e-mail. Você pode colocar um link URL. Você vai programar. Quando você clica aqui, ó, e-mail. Os campos que vão liberar aqui embaixo ele vai aceitar somente e-mail. Se você colocar aqui novamente, vamos editar. Se você escolher aqui o campo como números, aqui, ó, números, o campo ele vai aceitar somente números, para preencher aqui somente números. Quando você está trabalhando com formulários, o cliente vai preencher um formulário, alguma coisa, é interessante você deixar com a formação correta da célula. Mas nesse caso, para não dar erro, quando você for aproveitar esse campo para uma inteligência artificial, uma base de dados ou até no seu fluxo, sempre use texto, ou texto simples, se for um texto menor, ou texto longo. No caso, vamos precisar de um texto simples, um texto curto, para não dar errado na sua tabela. Se futuramente sua tabela, a sua tabela ou sua automação começar a dar erro com a sua própria tabela, pode verificar que esses campos provavelmente vai estar em número. Aí você vai ir e vai alterar para texto. Esse booleano aqui é para false ou true. Por enquanto não vamos trabalhar com isso. É um pouco mais avançada a aula, depois a gente vai fazer isso futuramente. Clica aqui em adicionar mais uma coluna. Vai ser texto simples. Vamos aqui procurar qual que vai ser. Aqui, ó, vai ser anotações. Salva, create. Clique no mais aqui, nova coluna. Vai ser texto simples. O nome dela. Vamos colocar aqui o país. Vamos arrastar aqui. Criar mais um texto simples. Aqui é a data de criação ou data de nascimento. Depende do que você for estar usando. E criar a última, que vai ser o ID, que eu deixei aqui por último. E vamos lá. Texto simples também. ID. Aqui no título. Aqui ele não aceita ser só duas letras. Vou colocar aqui um underline aqui embaixo. Voltando aqui para o seu agente, vamos sair. Vou clicar aqui no mais para adicionar aqui o Bezier. Poderia ser também, se você estiver usando o Google Sheets, vai ser a mesma coisa para fazer isso. Google Sheets, não, no caso é Bezier, eu quero o Bezier. Acabamos de criar a planilha do Bezier. Se criamos a planilha do Bezier, então o nó tem que ser do Bezier. Se for do Google Sheets, o nó tem que ser do Google Sheets, né? Aqui é criar nova. Pode clicar nela aqui, criar nova. Vamos escolher aqui a tabela, aulas. E agora precisamos escolher a planilha correta, que é contatos. Então, só acompanhar aqui pelo nome. Tabelas, ela está aqui em tabelas e contatos. E depois dados dos contatos. Vamos ver aqui. Vamos definir as colunas manualmente. Pode clicar aqui e adicionar field. Agora precisamos escolher essas colunas aqui, encontrar elas aqui, ok? O nome das colunas.
Deixa eu diminuir aqui, vou arrastar para tentar enquadrar cada um, beleza. Para que ela comece já certo, vou limpar ela aqui, volta aqui, beleza. Agora eu vou procurar aqui em Field Namer for ID, eu vou procurar esses campos aqui, ó, name, e-mail, note. Vou clicar nela, aqui ó, name, vou selecionar. Agora em valor, em field valor, aqui é name, certo? Então eu tenho que arrastar o nome, name. Vem aqui e arrasta para esse campo. Porque agora todas as informações que estiver nesse campo serão salvas diretamente aqui no name, ok? Agora vamos adicionar uma outra, porque tem mais dados. Qual que é a próxima? E-mail. Então eu tenho que procurar e-mail e arrastar aqui na parte de baixo. Novamente, para a próxima. Agora é notas. Vem aqui e arrasto. Continuo até finalizar. País. País. Agora o próximo é esse aqui, ó. A data. Cria mais um. E agora é o ID. O ID que está aqui em cima é o último. Beleza. Vamos salvar. Digamos que a sua execução ativou. Digamos que você colocou aqui um e-mail ou um formulário para receber os dados. Aí toda vez que o cliente vai lá, insira os dados no formulário para poder você captar e-mail, telefone, data de nascimento, etc. Para você ter esses dados, ele foi lá e enviou. Aí ele vai ativar aqui o seu fluxo. Vamos ativar ela manualmente só para você ver. Ativei ela manualmente. Beleza, passou 5 itens. Então, além dela salvar os itens na planilha, olha só, ele já salvou aqui os itens na planilha. Pode ver aqui, olha lá, já salvou aqui automaticamente. E ele deu continuação para o fluxo. Então você vai continuar usando esses dados para outra coisa. Daqui você já pode salvar ele automaticamente também em um CRM, por exemplo, no HubSpot, isso. HubSpot. Aí pegar contatos. Vamos colocar aqui no português, porque meu inglês aqui tá horrível ainda. Criar ou atualizar um contato. Vamos colocar ele aqui. Então, feitas as configurações, ele já vai também enviar diretamente para a sua base de contatos do CRM. Tudo automaticamente. Por que mandar ele para planilhas? Porque da planilha você tem um segundo banco de dados para você salvar. E quando você vai trabalhar com fluxos, usando a planilha, é o melhor jeito para você pegar informações. Quando você receber alguma informação nova, ele pode ativar um fluxo. Agora, uma diferença incrível que tem do Basel para o Google Sheets é que o Basel não possui um gatilho de início para a planilha. Por exemplo, digamos que eu quero que um fluxo seja ativado quando alguma informação for adicionada a uma planilha. Por exemplo, caiu um dado de um cliente em uma planilha. Eu quero que o meu fluxo ative assim que chegar esse dado novo em uma planilha. Por exemplo, digamos que aqui era do Google Sheets. Caiu esses dados na planilha. Então, assim que caísse esses dados, eu quero que ela ative um fluxo para um agente pegar essas informações e entrar em contato automaticamente com os seus clientes, os novos clientes. Então, o Basel não possui um nó de gatilho próprio para isso. Agora, o Google Sheets possui. Deixa eu mostrar aqui para você. Sheets. Pode vir aqui embaixo que ele tem aqui, ó, gatilhos. Então, numa linha adicionada, na linha atualizada ou na linha adicionada ou atualizada. Então, se atualizar uma linha ou acrescentar uma linha, ele vai enviar esse sinal, né? Ele vai dar início ao gatilho. Aqui ele possui um modo, por exemplo, a cada 1 minuto ele vai verificar se tem algo novo na planilha. Se tiver algo novo na planilha, ele puxa e ativa o fluxo.
Se não tiver, não vai acontecer nada. Então você pode escolher para ele fazer isso a cada 1 minuto, a cada hora, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês e por aí vai. Até tem jeito de fazer com o base rule, só que é mais complicado. Aí você tem que adicionar, no caso, aqui seria, por exemplo, aqui seria a da planilha, né? Beleza, tá pronto. Se você fosse adicionar aqui do base rule, como ele não tem um nó de gatilho de início, né, um nó trigger diretamente, você teria que criar um webhook. Você teria que criar um webhook para fazer essa chamada. Aí já é um pouco mais complexo. Você teria que entrar aqui na sua conta do base rule. Vamos voltar aqui para o início. Clica aqui em My Settings. Você vai ter que criar, por exemplo, uma API. Clica aqui em Database Tokens. Você vai clicar aqui em Criar Token, dar um nome para ele e salvar. Ele vai aparecer assim para você. Opa, saí. Deixa eu voltar aqui. Ele vai aparecer assim para você. Você pode editar depois o nome e tal, ativar ou desativar aqui, delete, aqui são as opções na tabela. Ele pode criar, ele pode apagar, ele pode atualizar. Aqui você vai ter o token, não vou te mostrar o token, mas aí depois, o que você pode fazer? Depois que você criar esse token, você tem que vir nessa documentação aqui. Deixa eu ver se eu lembro onde que era. Vem aqui no início, clica aqui em cima. Cadê? Ah, eu preciso mostrar para vocês. Eu estou fazendo um negócio com pressa. Quando você for criar o token, quando você clica aqui em token, você vai escolher o nome aqui. E aqui você tem que escolher qual que é a sua conta. Ricardo Ribeiro, que é a minha primeira. E vai e cria. Aí depois ele vai voltar diretamente para esta. Aí vai voltar desse jeito aqui, que ó, ele criou a minha conta, beleza? Eu quero ir para a documentação. Clica aqui em Home. Aqui, ó. Aqui está falando sobre a documentação API. Volta. Clica aqui em tutoriais. Aqui você vai ter um tutorial. Deixa eu traduzir. Aqui ele vai ter um tutorial, vários tutoriais para você poder trabalhar com o banco de dados e principalmente o webhook. O webhook é para poder fazer a chamada daquela ação naquela tabela onde nós criamos. O webhook é esse nó aqui, ó. Lembra do webhook? Então a gente tem que configurar ele tem várias configurações. Então para configurar você tem que seguir aqui o passo a passo que está na documentação. Então se eu precisar fazer algo desse tipo, eu vou dar preferência para escolher o Google Sheets. A não ser que seja muito específico, você precisa criar com o base rule, por causa de alguma configuração que ele tenha ou que ele é mais fácil, que não tenha no Google Sheets, você vai ter que usar um webhook e você vai ter que estudar essa documentação para fazer. Você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Então se inscreva, deixa seu like aí, calma que não acabou. Deixa seu like e deixa seu comentário para que eu saiba que esse vídeo está sendo relevante para você. E compartilhe ele para alguém também que vai ajudar. Vamos conferir aqui se falta alguma coisa para a gente executar. Cadê aqui? Vamos abrir aqui na nova planilha. Deixa eu só conferir se eu não esqueci nada de mostrar para vocês. Deixe nos comentários se a minha forma de explicar ela está sendo objetiva, se você está conseguindo entender. Se você está conseguindo entender o que eu estou explicando. Então aqui eu deixei algumas opções para a gente fazer testes. Beleza. Acho que por aqui é só isso mesmo. Acho que conseguimos fazer uma introdução muito boa. Eu creio que você vai conseguir fazer muita coisa agora depois desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. E até o próximo vídeo. E não se esqueça, se puder, faça aí a sua contribuição para que esse canal continue a trazer conteúdos como este. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu!